Vindo à nossa nona aula da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Na aula anterior a gente falou de um tema muito importante, né, que é a responsabilidade de linha e função de staff. Então a gente estudou sobre essa questão de autoridade, de subordinação, falamos também sobre a assessoria, né, o staff, a importância de entender aonde que a gente encaixaria numa organização caso a gente seja contratado por ela, né? Então é importante a gente ter uma ideia, né, de como são esses níveis de autoridade e subordinação. E hoje, então, vamos falar sobre políticas de recursos humanos, né? Então, são diretrizes que as organizações elas definem no tocante à gestão de pessoas. Então, quais as políticas de recursos humanos, e até achei bem legal esse desenho, né, da página inicial, mostrando, né, como que a gente vai criar as diretrizes para o trabalho das pessoas. Então, algumas são bem formalizadas, né, o horário de chegada, o uso de uniforme, né, o tratamento com o cliente. Então, algumas a gente acaba sendo treinados ou faz parte do momento da nossa contratação. Mas algumas são informais, né, algumas são do dia a dia, tu vai conhecendo e entendendo o funcionamento daquela organização, e muito devido ao conhecimento da cultura organizacional, que é algo que a gente já comentou em aulas anteriores. Então, em função da responsabilidade organizacional, da filosofia e da cultura organizacional, surgem as políticas. Então, política é um termo que ficou muito mal visto, né, digamos assim, na sociedade, por causa dos nossos políticos, né, do meio político. Então entendam, pessoal, que essa ideia de política não tem a ver com essa ideia do político tradicional, né, das eleições, presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados, senadores. Não tem a ver com essa ideia de política. Política aqui, nesse caso que a gente está estudando, são as regras estabelecidas para governar funções e assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. Então são regras estipuladas, né? É como se tu estivesse num caminho e aí tu tivesse as placas ali te orientando para onde tu vai seguir, né? São as orientações, são as regras, tá? Então isso tem que ficar claro. As empresas, elas precisam trabalhar com essas regras, que são, nesse caso, as políticas. Então, constituem uma orientação administrativa para impedir que as pessoas desempenhem funções indesejáveis, né? Então, elas acabem fazendo coisas erradas, coisas que não deveriam, né? Ou ponham em risco o sucesso de suas funções específicas. Então, as políticas são guias para a ação. É importante que a gente tenha cuidado, né, com essas políticas, essas regras, porque eu sempre falo que nós representamos as empresas que a gente trabalha, mesmo quando a gente não está dentro da empresa, né? Por que isso acontece? Porque lá fora, né, na comunidade, na sociedade, as pessoas inevitavelmente vinculam o nosso nome com a empresa que a gente trabalha. Então, qualquer deslize que a gente venha a cometer, a gente pode ser associado à organização, e aí esse deslize não apenas mancha a nossa imagem individual, mas acaba que, por tabela, manchando também a imagem da instituição que a gente trabalha. E aí, dependendo da política da organização, pode haver alguma consequência indesejável. Então, por exemplo, eu me lembro que alguns anos atrás
teve uma briga entre duas torcedoras, né, de times rivais em São Paulo. Isso foi noticiado, né, na imprensa. Então essas duas torcedoras, elas brigaram por causa de futebol, né? E nessa briga acabou que houve algumas situações indesejáveis, né? Eu acho que até alguma coisa relacionada a preconceito, alguma coisa do tipo. O fato é que foi levado a público, né? Então foi feita uma reportagem e acabou-se identificando o nome da empresa de uma da torcedora que proferiu as ofensas. E aí o nome da empresa saiu, né, em vários sites, em jornais, né, e ali dizendo que ali tinha uma empregada dessa empresa e que ela tinha cometido aquela barbaridade. Então a empresa não tinha nada a ver com a história, né, o problema era uma coisa fora da empresa, no metrô dessa grande cidade brasileira, mas acontece que alguém descobriu aonde a pessoa trabalhava e vinculou o nome do trabalho dela, o local do trabalho dela na reportagem. Então, no outro dia, a empresa teve que se defender, né, colocando que a situação ocorreu e que a empresa não, né, as opiniões ou manifestações dos funcionários não diz respeito à opinião da empresa, que ela não concordava com aquele tipo de preconceito, aquela situação que aconteceu, e a empresa demitiu, não sei se foi por justa causa, né, a funcionária no dia seguinte, né, assim que tomou conhecimento. Então as políticas de recursos humanos, né, essas regras, essas orientações, nos fazem refletir que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então essas ações que podem ser agressivas nossas fora do local de trabalho podem fazer com que em algum momento as nossas atitudes sejam vinculadas com a empresa que a gente trabalha. E aí essa empresa ela pode, né, logicamente, com todo direito, não concordar e talvez até, né, te demitir ou que tiver uma punição se for algo mais leve. Então a gente tem que tomar esse cuidado também em redes sociais, né? Então o uso de Instagram, Facebook, né, Twitter, a gente tem que tomar cuidado porque mesmo que tu não coloque na rede social o nome da empresa que tu trabalha, qualquer tipo de desavença que possa acontecer ali, alguém pode acabar vinculando o teu nome com a empresa, a organização que tu trabalha. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque essa orientação administrativa, né, então as empresas já têm feito isso, né, não desempenhar funções indesejáveis, como foi o caso dessa torcedora, né, que proferiu palavras de baixo calão a outra, né, e inclusive situações preconceituosas, que pode colocar em risco a própria imagem da organização. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? As empresas hoje já começam a incluir isso nas políticas, que servem para prover respostas a questões ou problemas que podem acontecer com frequência, evitando que os subordinados também procurem desnecessariamente seus supervisores para esclarecimentos ou solução de cada caso. Então as políticas servem para orientar tanto a conduta das pessoas dentro da organização quanto fora, né? Alguém pode se perguntar, tá, mas o que eu faço fora da empresa é problema meu. Lógico, gente, claro que é. Cada um de nós temos o nosso direito de ir aonde quiser. O problema são ações que são desastrosas para a nossa imagem e que, por tabela, vai também desgastar a imagem da instituição que a gente trabalha. Então é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então as políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus membros. Né? Quais são as regras do jogo que a gente precisa seguir? Né? Por intermédio deles, né? Ou seja,
das pessoas que trabalham dentro da organização, atingir os objetivos organizacionais, né? Então os nossos objetivos, quer dizer, os objetivos da empresa, né? E permitindo também o alcance dos objetivos individuais, né? Os objetivos de cada um de nós, que não é só o salário, né? Mas também o crescimento profissional, ganhar experiência, talvez tenha até um apoio para a educação continuada, né? Então variam enormemente conforme a organização. Então o crescimento, né, o atingimento, né, de objetivos organizacionais e também objetivos de cada um de nós, né? Então eu me recordo que certa vez uma amiga minha, né, enfermeira, ela me dizia que o hospital que ela trabalhava tinha por política, né, dar um auxílio financeiro, me parece que algo relacionado a 20% do salário mínimo, alguma coisa assim por volta de 250 a 300 reais em valores de hoje, ela dava esse auxílio para o funcionário que não tivesse nenhum atestado médico durante o mês. É lógico, pessoal, quando a pessoa tem um atestado médico e ela precisa faltar, é uma falta justificada, né? E o funcionário não é penalizado aquele dia de trabalho. Só que aquele hospital, né, dessa minha amiga enfermeira, eles concedem um benefício, quer dizer, ela não vai tirar cortar o ponto, né, o dia de trabalho naquela falta justificada do atestado médico, mas ela vai premiar todos aqueles que durante o mês não tiveram nenhum atestado médico. Então é um acréscimo do salário, não é perda do salário, é um acréscimo. Então é uma política que eles têm, né, uma orientação que é feita. Olha, se tu trabalhar do dia 1º ao dia 31, não colocar nenhum atestado médico, R$250, né, na conta. Eu tive um problema qualquer de saúde e tive que me ausentar de forma justificável, né, e tive que colocar um atestado e faltar em tal dia. Tudo bem, não vai haver desconto, é direito teu, só que aquele acréscimo, aquele benefício, algo que nós iríamos dar de benefício, né, ele vai ser cortado, mas não é uma punição, é só uma política, né, que é feita para todos aqueles que trabalharem sem atestado receber esse adicional. Tá? Então é uma política de forma a tentar também incentivar que as pessoas não faltem, né, ao trabalho, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas se utilizam, né, de atestados, né, para tentar faltar ao trabalho. Então é uma prática que pode acontecer, né? Não quero dizer que aconteça sempre em todos os lugares, mas é uma prática que pode acontecer porque as pessoas têm comportamentos diferentes. Então as empresas vão colocar, né, políticas para tentar estimular as pessoas a fazer o correto, né? Então aqui eu peguei do livro do Chiavenato, né, Políticas de Provisão de Recursos Humanos. Então pesquisa de mercado, recrutamento, seleção, integração, aplicação de recursos humanos, né, análise e descrição de cargos, planejamento e alocação de recursos humanos, plano de carreiras, avaliação de desempenho, né, que foi uma atividade que eu fiz numa empresa privada que eu trabalhei. Tem mais aqui, né, manutenção de recursos humanos, então administração de salários, plano de benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho, relações trabalhistas, desenvolvimento de recursos humanos, né, treinamento e desenvolvimento organizacional e, por fim, aqui a monitoração de recursos humanos. Ter um banco de dados, um sistema de informação e fazer uma auditoria de recursos humanos. Todos esses 5, essas são chamadas aqui de políticas, né, provisão, aplicação de recursos humanos, manutenção, desenvolvimento e monitoração, são as políticas e também são chamadas de subsistemas. A gente vai ver ao longo dessa unidade 2, todas essas 5, vejo que aqui tem 2 e aqui tem 3, né? E elas são subdivididas.
a gente vai ver esses 5 subsistemas, né, falar pausadamente sobre cada um deles, porque eles são importantes. É importante a gente saber que a gente vai ter numa empresa, né, formas de recrutar, de selecionar as pessoas, a gente vai falar de cargos, né, de planos de carreira, avaliação de desempenho, vamos ter que falar de benefícios do trabalho, né, administração de salários, por exemplo. Esse que eu acabei de falar é um benefício. Se tu trabalha o mês todo e não coloca um atestado, tu tem um benefício adicional, né? Então é uma forma de estimular os empregados. Desenvolvimento de recursos humanos, né? Então a gente vai ter que falar de como que é o treinamento, né, no trabalho, né? E a questão das informações. Então, como eu tenho feito, né, de forma a privilegiar algumas pessoas que estão assistindo e que são da área florestal, mas é lógico, né, gente, quem não é aí engenheiro florestal, na área de empresa florestal, não tem problema, porque os exemplos valem para todo tipo de empresa. Mas eu estou, de forma particular, fazendo esse trabalho, né, mostrando a empresa florestal. Então chegamos aqui, eu peguei, isso tem na internet, tá? É resumo público 2020 da Cenibra, que é uma empresa de celulose, então uma empresa de base florestal, e ela é certificada pela certificação florestal do FSC. Ela divulga, né, o plano de manejo florestal, então é um documento que qualquer um de nós podemos acessar no site deles, está disponível, né? Então essa é a fonte desse material que eu estou trazendo. E aí é bem interessante, eu fiz questão de trazer isso para que vocês vejam que o que eu estou falando de políticas de recursos humanos está muito atrelada à realidade. Então o que tem na política, no plano de manejo florestal? Tem diversos assuntos relacionados à parte técnica do manejo florestal, mas também gestão trabalhista e social, política de recursos humanos. Olha o que eu estou falando no início, né, a nossa aula, políticas de recursos humanos. Então está aqui um material de uma empresa florestal falando sobre o quê? Política de recrutamento, seleção, remuneração de mão de obra, saúde e segurança ocupacional, olha só, né, higiene e segurança no trabalho, recrutamento e seleção, está aqui. Vamos ver o que tem mais. Benefícios, então eu coloquei aqui, olha, plano de benefícios sociais, né, treinamento e desenvolvimento, perfil social, socioeconômico da área de influência da Cenibra, né, então Instituto Cenibra, missão, princípios, estratégia, áreas temáticas e tem outros assuntos. Quem tiver interesse, né, eu convido que acesse o site da empresa e baixe o plano de manejo, vão ter informações técnicas, mas também de recursos humanos. E aí, entrando lá na página, né, que fala especificamente em recursos humanos, então a gente tem lá, eu tirei para vocês verem, né, gestão trabalhista e social. Então a política de recursos humanos, as atividades de pesquisa florestal da Cenibra, por meio de uma política de recursos humanos, procura manter-se alinhado às melhores práticas referentes a salários, benefícios, formação, treinamento, desenvolvimento, etc, etc. A empresa busca atrair e manter pessoas conscientes dos desafios de todo o crescimento profissional. Então vem mais aqui, eu não vou ler tudo, tá, gente? Mas é só alguns aspectos interessantes, né? A principal diretriz do Departamento de Recursos Humanos é atuar como um agente de transformação, tratando os recursos humanos da empresa como uma vantagem competitiva, ao que eu falei lá nas competências essenciais, né? Convertendo informação em conhecimento compartilhado. Então, aquela ideia de cooperação, né? O que eu sei, eu vou repartir com as outras pessoas. O Departamento de Recursos Humanos direciona esforços na busca de políticas e práticas que propiciam o aprimoramento, integridade e bem-estar de seus empregados. Veja, aprimoramento. Aonde que a gente falou isso? Aprimorar é o quê? Criar as condições para os objetivos individuais, né?
Então, eu não quero só ganhar o salário, eu quero aprender mais, né? Eu quero ter melhores condições, ser promovido na empresa, por exemplo. Então, o planejamento empresarial de recursos humanos é um processo dinâmico de administração da organização humana e integração com as expectativas do negócio da empresa. A área de RH contribui com os objetivos organizacionais. Olha, onde que está aqui? Atingir objetivos organizacionais. Está igual, mesma coisa, e é uma empresa real, né? À medida que oferece à direção políticas de captar, manter, desenvolver e antever as necessidades dos empregados, promovendo a motivação. Então, a gente falou lá na unidade 1, o que? Motivação do empregado. E elevando a organização aos mais altos padrões de qualidade. Ok? Bem, então eu fiz questão de mostrar isso para que vocês vejam que tudo isso que a gente passa na teoria está acontecendo na prática, né? E aproveitei de um documento público, que é o Plano de Manejo Florestal, que integra, né, várias informações da organização da empresa florestal, informações técnicas de manejo, mas também informações de políticas de recursos humanos. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, né, convidá-los a se inscrever nos nossos canais no YouTube. São 2 canais, né, então periodicamente a gente está colocando vídeos novos, né, fazendo novos cursos. Quem tiver alguma sugestão de curso, se tiver dentro da minha expertise, eu irei analisar com muito carinho, né? Também convidá-los para conhecer o nosso site, que é o administraçãoverde.com.br, em que tem informações dos nossos livros e também as nossas redes sociais do Administração Verde. Então eu queria agradecer a atenção de todos e na próxima aula a gente continua, né, com esses assuntos relativos à gestão de pessoas. Muito obrigado e até a próxima.